Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço mais uma vez a Deus por poder estar diante da sua palavra e agradeço por esse sol que brilha e pela natureza que posso ver na minha frente e contemplar Deus em todas essas coisas. E convido a você que está me assistindo para nós fazer leitura nas Escrituras Sagradas, no livro de Mateus, no capítulo 2, e o versículo 1 em diante. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram-lhe: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelos profetas: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecia. Enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-nos, para que também eu vá e eu adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seu tesouro, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui, diante dessa palavra, meditar com você a respeito desse menino. Bendito seja o nome do Senhor. Desse menino que, quando Herodes ouviu isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Esse menino que desde o seu nascimento, ele perturbou o rei daquela época e os sacerdotes que representavam a religião. E ele, se sentindo perturbado, congregou todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Esse menino, que foi anunciado há 800 anos antes do seu nascimento pelos profetas, quando chegou o dia do seu nascimento, ele perturbou os sacerdotes religiosos e perturbou aquele rei que reinava naquela época, que era Herodes. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi aperseguido para ser morto. Louvado seja o nome de Jesus.
Mas Deus, ele vem defendendo esse menino, que é tão odiado pelos sistemas do mundo, e esse menino, louvado seja o nome do Senhor, ele continua, bendito seja o nome do Senhor, no seu caminho predestinado por Deus. Nós vimos que Jesus foi perseguido e que Jesus foi morto, mas ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. E Deus abriu, através desse menino tão odiado, Deus abriu o caminho para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando ele nasceu, o rei Herodes se perturbou e perseguiu esse menino, mas Deus, ele, por divina revelação, ele falou ali com aqueles magos e não permitiu que eles viessem pelo mesmo caminho. E defendeu, louvado seja o nome do Senhor, aquele menino que estava, louvado seja o nome do Senhor, dentro do plano de salvação. Deus abriu, louvado seja o seu nome, um caminho para o menino. E o rei Herodes, tentando matar esse menino, mas no caminho do menino, Satanás não pode passar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver em Provérbios, louvado seja o nome de Jesus, no capítulo 15 e o versículo 24 de Provérbios, nós vamos ver que Deus, ele abriu um caminho, louvado seja o nome do Senhor, aonde esse menino trilhou para abrir para nós o caminho da salvação. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos ver aqui em Provérbios, no capítulo 15, e o versículo 24, que nos fala a respeito desse menino que perturbou o rei Herodes e os sacerdotes desde o seu nascimento. Aqui nos diz, para os sábios, o caminho da vida é para cima, para que eles desviem-se do inferno que está para baixo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus traçou um caminho para que esse menino, tão odiado, ele caminhasse nesse caminho e pudesse nos abrir, louvado seja o nome do Senhor, o caminho para que nós um dia possa alcançar a vida eterna. O menino continua livremente no seu caminho. Palavra e vida, esse é o caminho do menino. O espírito anticristo, que começou lá no Éden, onde ele conseguiu tirar Eva e Adão do caminho da árvore da vida, que era o menino que estava ali, esse mesmo espírito, ele veio perseguindo esse menino para matar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que esse espírito que estava ali, que era Satanás, que entrou na serpente e conseguiu tirar Adão e Eva daquele plano de Deus, de seguir o caminho da palavra, olhando e obedecendo e vivendo da árvore da vida, que era esse menino que estava ali. Satanás derrubou Adão e Eva e eles perderam o contato com Deus e herdaram a morte.
Mas o menino, louvado seja o nome do Senhor, ele continua no plano divino de Deus, sendo o caminho e sendo a árvore da vida, louvado seja o nome de Jesus, e esse menino, bendito seja o nome do Senhor, continua no nosso meio para nos conduzir ao plano de Deus para a salvação da nossa alma. Bendito seja o nome de Jesus. O menino vive e reina no reino de Deus, aonde o único templo é o corpo de Jesus, onde estão os filhos de Deus, não sendo membro de uma denominação mundana. Pois o menino não habita em denominação. Nós podemos ver ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24, e nós vamos ler, continua Satanás tentando a matar esse menino, e ele tem criado um sistema religioso, e ele persegue esse menino para matar, louvado seja o nome do Senhor. Nesse sistema, não aceitando a palavra que é o menino, que nasceu para a nossa salvação, mas o menino continua reinando no reino de Deus, que é a palavra, bendito seja o nome do Senhor, e a obra de Deus continua para a nossa salvação. Nós vimos aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24, bendito seja o nome do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Satanás, ele tem criado um sistema religioso no mundo, e ele procura matar o menino, que é a palavra, que é a verdade, mas o menino continua, louvado seja o nome do Senhor, no plano de Deus, de vitória em vitória. Louvado seja o nome de Jesus. O menino não faz parte do sistema religioso. O menino, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo a árvore da vida, ele continua sendo a verdade, a palavra, ele continua sendo o caminho, sendo o único pastor e sendo a única porta de entrada para caminhar no caminho da salvação. Louvado seja o nome de Jesus. E até hoje o sistema do mundo está perturbado com esse menino e tentando matar. Mas o menino, ele vai de vitória em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a obra perfeita de salvação que Deus lançou para a salvação de todo aquele que crê nesse menino, que é a palavra, continua de geração em geração. Nós hoje estamos vivendo na última era da Igreja de Deus na terra. E o menino continua reinando no plano de Deus e tirando, louvado seja o nome do Senhor, os escolhidos de Deus para o reino de Deus, para reinar com Deus, e Ele é o único pastor e o único templo aonde a Igreja de Deus predestinada
ela está se congregando nesse corpo, que é a palavra, que é o corpo de Jesus. E o menino continua perseguido, mas Deus vem de vitória em vitória, louvado seja o nome do Senhor, vencendo o inimigo, e o menino vive e reina no reino de Deus, que é a palavra, aonde Deus quer tirar a sua igreja, a noiva desse menino, a noiva de Jesus, sem mancha e sem pecado. E nós estamos vendo hoje um mundanismo e um movimento, mas o menino não está nisso aí. Esse menino é perseguido, ele continua, louvado seja o nome do Senhor, triunfando no plano de Deus para a salvação dos predestinados, dos filhos de Deus. Esse espírito de Satanás, que lá no Éden entrou na serpente para tirar Adão e Eva da árvore da vida, bendito seja o nome do Senhor, que era o menino, ele continua tentando atirar todo aquele que procura a salvação por meio da palavra de Deus. Ele procura que aquela pessoa não obedeça a palavra de Deus, que é o menino, como ele conseguiu ali pela desobediência de Eva, eles foram separados de Deus, que é o menino. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vem trabalhando nesse sistema religioso, e ele vem mudando a palavra, e ele vem levantando homens usados pelo espírito do anticristo, que é Satanás, e vão tentando atirar o povo, o ser humano, que Deus criou para o templo do Espírito Santo, para levar para dentro de uma denominação, para ser explorado, louvado seja o nome do Senhor, e ali eles negarem a palavra de Deus, que é o verdadeiro Jesus Cristo, o menino de que nós estamos meditando na palavra, que era a árvore da vida que estava lá no jardim, louvado seja o nome do Senhor, e esse sistema, ele vem tentando tirar o ser humano da direção do plano que Deus traçou e colocar, olhando para um espírito anticristo, que vem comandando esse sistema religioso, aonde nós vimos que estava ali aquele rei que se perturbou quando nasceu esse menino. Esse sistema continua ainda perturbado com esse menino. Ele não aceita esse menino. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Satanás conseguiu derrubar Eva e Adão pela desobediência da palavra de Deus, eles foram desligados de Deus e herdaram a morte por desobediência. A palavra, que é o menino. Aonde você desobedecer a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você olhar para outro caminho, você saiu da vida e entrou na morte. E Satanás tem tentado, por meio desse sistema religioso, atirar o ser humano da palavra de Deus, que é o menino, para colocar em um espírito anticristo, que estava lá no tempo de Moisés, perseguindo Moisés, que estava
no tempo de Jesus, e ele continua trabalhando nesse sistema mundano para tirar o ser humano do plano de Deus, para que ele não siga o caminho que esse menino veio traçar. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o sistema religioso, o Satanás tenta atrair, e as pessoas querem chegar a Deus, querem ter a salvação por meio da igreja essa, da igreja aquela, por meio da teologia, que quer dizer ciência. Mas o menino continua vivendo e continua no plano de Deus para nessa última hora, louvado seja o nome do Senhor, tirar a igreja predestinada de Deus desta terra contaminada pelo sistema satânico religioso, aonde ninguém mais olha para a palavra de Deus e o mundanismo vem tomando conta, mas o menino continua vivo, louvado seja o nome do Senhor, e continua no plano de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje o espírito de Satanás criou um caminho chamado sistema, onde ele procura o menino para matar no sistema. Mas o menino não faz parte desse sistema. Louvado seja o nome do Senhor. O plano de Deus continua o mesmo e a perseguição para matar o menino continua, mas o menino não caminha nesse caminho aonde caminha o sistema religioso. Esse menino que foi nos dado para a nossa salvação, ele é a verdadeira palavra de Deus. É o verbo que se fez carne, louvado seja o nome do Senhor, e que habitou entre nós e abriu o caminho para que nós possa receber a revelação de Deus para entrar nesse caminho e seguir esse menino em direção a Deus. Não seguindo um sistema de denominação. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a denominação que é vinculada ao sistema, ela está fora do caminho da palavra, onde o menino vai à frente do seu rebanho. Nós podemos ver ali em João 10 e versículo 7, o que esse menino ele nos diz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, João 10 e o versículo 4, nos diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Louvado seja o nome do Senhor. Continua o plano de Deus com o menino, e o menino continua buscando a ovelha predestinada para reinar com Deus no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo nesse mundo contaminado pelo pecado, um sistema religioso totalmente corrompido, e o ser humano sofrendo, correndo de um lado para o outro, mas o menino continua, louvado seja o nome do Senhor, na sua palavra, e todo aquele que olhar para a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, ele vai ouvir a voz do menino e vai seguir o caminho que Deus traçou para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a você que está me ouvindo nessa simples mensagem, e você possa receber a revelação da palavra de Deus, e você
a partir desse momento, você tire os seus olhos do caminho errado que você anda, sofrendo na destruição que nós estamos vendo hoje, e você possa voltar a olhar para esse menino. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus enviou para a nossa salvação, e você vai passar a ouvir a voz dele te chamando para te conduzir no caminho da salvação, no rebanho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai fazer parte hoje da noiva do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O menino está passando nessa última era que nós estamos atravessando, ele está passando de vitória em vitória. É bom que você, que está aí dentro de uma denominação tentando impedir a verdade, a palavra que é o menino, é bom que você saia da frente. Nesta última era, o menino está passando na sinagoga de Satanás, como diz Apocalipse 2 e o versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar aqui em Apocalipse, louvado seja o nome de Jesus, 2 e o verso 8, que nos diz: e é o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele continua vivo no plano de Deus, resgatando os predestinados. Eu sei as tuas obras, disse Deus, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Continua esse povo no sistema perturbado com esse menino, mas o menino continua vivo e ele está passando nessa última era nas sinagogas de Satanás para tirar, louvado seja o nome do Senhor, os predestinados por Deus, o povo eleito, louvado seja o nome de Jesus, a noiva do Senhor. Bendito seja Deus. Nós podemos olhar ali em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, nós vamos finalizando essa nossa meditação, mas vamos olhar aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, e vamos seguir firmado, louvado seja o nome do Senhor, os nossos olhos nesse menino que veio para consumar essa obra de Deus, para tirar o povo de Deus predestinado, louvado seja o nome de Jesus, para o rebanho de Deus, para ouvir a voz do menino e seguir, louvado seja o nome do Senhor, a esse menino que é o único pastor e o único templo aonde Deus está congregando a sua igreja, os seus predestinados. Aqui nós vimos o versículo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, o versículo 13 e o 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Louvado seja o nome do Senhor. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nós estamos vendo hoje
nesse mundo religioso, um povo vivendo fora da palavra de Deus, negando a palavra de Deus, que é o verdadeiro Jesus, e eles estão ali transfigurados, diante de uma denominação, mas nessa última hora, nessa era em que estamos vivendo, no fim da era da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, é bom que se afaste da frente desse menino, que é a palavra de Deus, que está passando nessa última era para tirar, louvado seja o nome do Senhor, a sua igreja, os predestinados. Louvado seja o nome do Senhor. Para congregar no corpo, que é esse menino, que é a palavra de Deus. Que Deus lá do jardim do Éden, ele vem sendo perseguido, louvado seja o nome de Jesus, e vem perturbando rei Herodes, mas saia da frente, rei Faraó, saia da frente, e saia da frente Satanás, porque o menino vai passar. É o plano de Deus para tirar o seu predestinado, e o menino está passando e tirando os predestinados. Quando esse menino estava aqui na terra, tentado para ser morto, Deus fez vencedor. E quando esse menino foi sepultado e ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi até o inferno. Quando Satanás estava ali, bem tranquilo, achando que estava no seu território, ele ouviu uma batidinha ali na porta e ele veio. Quando ele abriu a porta, ele se deparou com aquele menino, louvado seja o nome do Senhor. E ele ficou jubilando ali. Ele pensou, mas eu tentei tanto a te matar quando tu estava lá na terra e não consegui, e agora tu caiu aqui nas minhas mãos, tu caíste no meu território, aonde eu é que mando, agora tu está nas minhas mãos. Mas Jesus, olhando para ele, Jesus disse, eu comprei, louvado seja o nome do Senhor, toda a terra com o meu sangue. E disse a Satanás, dai-me a chave da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tirou todos os predestinados que estavam ali com Satanás, louvado seja o nome de Jesus, e Satanás ficou derrotado, anulado por esse menino. E esse menino continua triunfando de vitória em vitória, na palavra de Deus, que é o verdadeiro menino, que é o Senhor Jesus Cristo, e tirando os predestinados para reinar, louvado seja o nome do Senhor, com ele no reino de Deus, que é a sua palavra. Que Deus te abençoe, meu querido amigo que está me assistindo, e que você possa receber a revelação dessa mensagem tão simples que vai até o seu encontro. E você, se você é um predestinado que está aí encarcerado dentro de um sistema religioso, fora da palavra, comandado por Satanás, hoje Jesus Cristo está abrindo a porta, como ele fez ali no inferno, para te tirar e te colocar dentro do plano de Deus, para reinar com Deus, na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.